Olá. Essa primeira aula do módulo de gestão, nono módulo de gestão, 10º é o último, será o próximo, e já estamos finalizando o nosso curso. É um módulo bastante também importante, porque embora muitas vezes não faça parte da prática, avaliar a qualidade dos serviços, nós começamos esse primeiro módulo falando da base de qualidade, que é a gestão em dor. As diferenças de equipes que hoje se preconiza para a qualidade do serviço em dor, que são equipes interdisciplinar. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês, né, que hoje nós sabemos, e vocês melhor do que eu aqui nesse curso, né, que a dor crônica, ela demanda uma procura ao serviço de saúde bastante aumentada, né? E ainda assim, nós, com tanta prevalência, nós temos diversos problemas em relação ao controle dessa dor, ao manejo adequado dessa dor, né? Problemas relacionados à educação, comentamos anteriormente, né, de profissionais de saúde e outros profissionais que fazem parte de política de saúde, problemas relacionados a políticas governamentais, principalmente programas nacionais de controle de dor, né, em diversos contextos, e também problemas relacionados à disponibilidade e acesso a medicamentos, né? Em relação à prescrição, distribuição, administração e gerenciamento desses medicamentos. Esses são problemas que cursam há muitos anos. Vou citar um exemplo para vocês. Alguns problemas aqui relacionados a pacientes. Por exemplo, né? Nesse artigo, ele mostra uma barreira muito importante no controle da dor, com foco na terapia de opioide. É um exemplo de uma barreira no manejo adequado da dor. Por parte do paciente, né? Uma dessas barreiras, por parte do paciente, assim a gente tem inúmeras barreiras, mas por parte do paciente, em relação à terapia com opioide, ele tem relutância em reportar dor, ele tem medo que a dor represente uma piora da doença, ele tem uma preocupação em não ser um bom paciente, ele tem resistência a tomar medicamentos para dor, principalmente os opioides, que a gente chama de opioidofobia, ele tem medo de vício, de tolerância, preocupação com os efeitos colaterais e, consequentemente, uma fraca adesão ao tratamento. Ok? Quanto ao profissional, a mesma barreira em relação ao uso de opioide, nós temos o quê? Um conhecimento inadequado sobre o manejo da dor, uma avaliação pobre da dor, uma preocupação com substâncias controladas, um medo de dependência e tolerância e preocupação com os efeitos colaterais desse tipo de analgésico. Em relação ao sistema de saúde, nós temos uma grande barreira que é a prioridade no tratamento da dor, isso não acontece, que o tratamento mais adequado nem sempre é oferecido ou pode ser reembolsado, e a regulamentação restrita de substâncias controladas e os medicamentos, como os opioides, que nem sempre estão disponíveis de acesso ao paciente que sofre com dor. Então, veja, reportando neste modelo, este é a nossa realidade, né? Problemas para um manejo inadequado, eu citei aqui uma das barreiras, que é o uso do opioide por parte do paciente, por parte do profissional e por parte do sistema de saúde. Então, hoje, nós temos como recomendação para que a gente possa minimizar alguma dessas barreiras, principalmente por parte dos profissionais e pacientes, a padronização de equipes multi e interdisciplinares no tratamento da dor.
Qual é a diferença entre uma equipe multi e uma interdisciplinar? Independente da que você tenha em seu serviço, ou a que você desenvolva ou construa dentro do seu serviço, o mais importante é que, para tratar a dor, nós precisamos ter ou uma equipe multi ou uma equipe interdisciplinar, para começarmos a ter um entendimento e superar as barreiras que existem tanto por parte de profissionais de saúde, porque isso vai exigir de você um conhecimento, um entendimento, uma expertise no assunto, e por parte do paciente vai auxiliar a você educar os nossos pacientes. Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre um e o outro. A equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, ela tem de como um cuidado que envolve várias áreas, profissões. Porém, né, pode ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo. Ah, não, só tem médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Ok, ela é multidisciplinar. Pode ter também apenas um médico e um psicólogo. Pode ter um médico, psicólogo, fisioterapeuta. Então, é um cuidado centrado no paciente, porém envolve vários profissionais. E esse cuidado não é coordenado, e o tratamento pode ter diferentes objetivos paralelos ao invés de uma abordagem integrada, né? As intersecções, interações entre profissionais. A função de cada profissional ela é definida, a formação de times é secundária, e a liderança é hierárquica. De quem é esse paciente? Então, é dele que vem todo o encaminhamento. Então, ele encaminha ao físio, que faz as suas sessões, ao psicólogo, que faz as suas abordagens, mas os profissionais atuam isoladamente dentro da sua expertise, mas não há uma comunicação, uma integração. Essa é uma equipe multidisciplinar. E a equipe interdisciplinar? A interdisciplinar é composta também por diversos profissionais, e aí são equipes um pouco mais robustas em termos de diferentes profissões, enfermagem, médico, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né, consultor espiritual, né, fonoaudiólogo, enfim, nutricionista, mas ela tem uma abordagem que envolve o cuidado coordenado com várias profissões, porém os objetivos são decididos em comum, porque há uma integração entre as áreas, uma troca de saberes. Eu empresto um pouco o meu saber para o outro, e assim a gente constrói um plano de tratamento único. Promove, então, com isso, uma aliança de respeito mútuo e uma comunicação aberta. Leva à cooperação de pontos de vista diversos para que os membros da equipe possam contribuir sem receio. Os papéis e responsabilidades são compartilhados, mais do que a soma das competências dos membros individuais da equipe. O compromisso institucional com cuidado interdisciplinar fornece o meio pelo qual a equipe pode e efetivamente funcionar. E eu gostaria de explorar um pouquinho mais, que é um modelo que hoje tem como maior número de publicações com resultados satisfatórios para o manejo da dor, o gerenciamento da dor, que são a abordagem interdisciplinar, né? Pode ser aplicada em instituições hospitalares ambulatoriais, de dor aguda, dor crônica e oncológica. A composição varia, uma vez que configurações da prática diferem em tamanho, complexidade, recursos e populações de pacientes. As metas são diferentes dependendo do tipo de dor e do estado da doença do paciente, obviamente. No entanto, independente da população atendida, o atendimento interdisciplinar é centrado no paciente, na família também. O tratamento deve ser holístico, nunca direcionado para uma parte isolada do corpo ou sintoma, e sim de uma maneira integrada. E esforços são feitos para alcançar o empoderamento tanto do paciente como dos seus cuidadores.
Uma equipe interdisciplinar, ela pode ser pequena, média ou grande. Aquela em que você consegue desenvolver e construir em parcerias. Quais são os atributos de uma equipe de dor interdisciplinar? Tem que ter uma filosofia compartilhada, compartilhada missão e objetivo, centrado no paciente e família, trabalho em equipe com objetivos comuns, alinhados, abordagem integrada e interdependente, respeito mútuo, comunicação aberta, comunicação frequente e eficaz, direta, clara e recíproca entre os membros da equipe, bem como com os prestadores dos cuidados e o paciente. Abordagem colaborativa para atendimento clínico, educação, melhoria da qualidade de pesquisa e fornecer tratamentos multimodais baseados em evidência. Muitas vezes a equipe interdisciplinar, ela sim, desenha um protocolo, desenha os indicadores que a gente vai falar nesse módulo. Então, tudo tem a ver e começa através de uma equipe, quando se pensa em tratamento da dor. E qual a importância do trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe, todo mundo sabe que é extremamente importante, mas ele deve ser praticado. A gente deve fomentar como líderes de equipes, seja dentro da área da enfermagem, médica, de fisioterapia, psicologia, porque o trabalho em equipe permite um diagnóstico multidimensional da dor, evita duplicidade de investigações, gasto de energia, retrabalho, facilita o diagnóstico precoce preciso, a troca de saber se complementa. É como mostra nessa figura. É eu juntando um pouco do meu saber, compartilhando com o outro e unindo e entendendo essa complexidade. Ajuda no início rápido do tratamento após o diagnóstico. Garante a disponibilidade de uma ampla gama de ações de tratamento, seja ele farmacológico ou não farmacológico. E os planos de tratamento, sempre com foco no paciente e família, sempre vai ser customizado e individualizado, atendendo às suas demandas. O cuidado é prestado de forma programada e coordenada, com foco, com a meta, um objetivo, um target, proporciona continuidade da interação. A gente tem a mesma linha de pensamento, de comunicação e de atitude, ação e resultado. Os pacientes têm mais confiança nesse tratamento. E os pacientes têm a oportunidade de discutir as opções e fazer perguntas. Isso está certo, isso não dá certo, isso foi bom, isso foi ruim, e a gente vai construindo junto. Isso requer um amadurecimento, gente, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo para vocês com tamanha propriedade, que quando a gente compartilha saber, a gente absorve e cresce pessoalmente e profissionalmente. E com certeza isso vai fazer muita diferença na qualidade das ações que você está prestando aos seus pacientes. Sem dúvida nenhuma, quando você trabalha de maneira interdisciplinar, você fica pensando como eu conseguia tanto tempo trabalhar de outra forma. É surpreendente e poderoso o quanto a gente cresce através de um trabalho em equipe, solidificado e sustentado numa abordagem interdisciplinar. Enfim, as características gerais do manejo interdisciplinar favorecem a personalização de tratamento para atender às necessidades individuais do paciente e da sua família, a especificação de metas mensuráveis até o final do tratamento. Para pacientes que continuarão o tratamento, os programas de dor interdisciplinar têm um papel de suporte e consultoria, monitoramento do progresso em direção à realização de metas, expectativa de participação por parte do paciente, cuidador e outras pessoas importantes. O feedback sobre o progresso e o desempenho é fornecido ao paciente cuidador e as orientações quanto ao segmento são preparadas com antecedência, documentadas e transmitidas aos pacientes. Feedback é uma grande ferramenta para que a gente possa propor melhorias, sim, também ao processo, da qual nós atuamos de maneira interdisciplinar. E isso só é possível quando a gente tem uma comunicação efetiva. E a comunicação efetiva é uma chave, tanto para que a gente possa atingir a qualidade dos nossos atendimentos entre nossos pares, os membros da nossa equipe,
como também aos pacientes. A comunicação, ela é uma ferramenta poderosíssima, mas que, infelizmente, nem sempre é utilizada hoje em dia de maneira, né, valiosa e com tamanha eficácia. Então, temos que ter esse canal de comunicação entre os pares e entre o paciente e seu familiar, para que a gente possa ter esse canal bastante aberto. Além da comunicação entre os membros da equipe, a comunicação também entre os pacientes. Esse envolvimento vai além do simples fornecimento de informação, envolve também a participação ativa desses indivíduos na medida do possível e nas decisões de tratamento e autogestão. Sempre promovendo o autocuidado, sempre promovendo a participação proativa, protagonizada pelo paciente. Quais são as repercussões, então, na falha da comunicação que muitas vezes nós percebemos, infelizmente, no dia a dia? Um processo de diagnóstico deficiente, um controle inadequado de dor, línguas são faladas distintas, um desalinhamento promove visitas adicionais, teste redundante, processo mais demorado, falha na continuidade de atendimento, insatisfação assim do paciente e a perda de confiança nos profissionais. Então, nós temos que ter um olhar, quando nos dispomos a tratar dor, como membro de uma equipe, que a gente possa oferecer um cuidado de qualidade, através de uma equipe multi, ou, melhor ainda, interdisciplinar. Com certeza, você vai ser um profissional diferenciado dentro da sua instituição, dentro da sua região, da sua cidade, do seu centro, porque isso, com certeza, vai fazer a diferença. Enfim, o talento, ele vence jogos, mas só o trabalho em equipe que ganha campeonato. Não adianta você ser um excelente profissional, mas que trabalhe sozinho, porque quando se trata de dor, provavelmente, isoladamente, você vai falhar e vai estar fadado ao insucesso do tratamento e da meta que você procura alcançar com seu paciente. Muito obrigada, espero que vocês gostem desse módulo tão interessante e que, particularmente, eu fiz com muito carinho para vocês. Muito obrigada e até as próximas aulas.